Você já percebeu que, muitas vezes, as palavras ao seu redor carregam um peso que vai além do normal? Palavras recheadas de raiva, confusão ou destruição. Já entrou em um ambiente e sentiu uma escuridão avassaladora, como se algo invisível estivesse agitando o espaço. Pode ser que você tenha encontrado alguém cujas atitudes parecem ser movidas por algo que vai além da emoção humana, algo profundo, algo espiritual. A verdade é que, muitas vezes, os demônios não se manifestam de forma dramática, com possessões ou sinais evidentes. Eles atuam através da palavra, das emoções e até da presença das pessoas, espalhando desânimo, divisão e destruição. E, em muitos momentos, nós, como cristãos, nos sentimos impotentes diante desses ataques. Mas ouça bem, você não está indefeso. A mentira do inimigo é essa: ele quer que você acredite que você tem que tolerar a escuridão ao seu redor, que deve aceitar os ataques e a hostilidade. Mas isso é uma mentira. Jesus nunca negociou com as trevas. Ele nunca implorou aos demônios ou permitiu que eles tivessem a última palavra. Ele os silenciou. Quando ele entrou num ambiente, os demônios tremiam. Quando ele falava, eles obedeciam. E aqui está a verdade mais poderosa que você precisa compreender hoje. Se você está em Cristo, você carrega essa mesma autoridade. Você não precisa viver na defensiva. Não precisa temer. O inimigo pode sussurrar, pode atacar. Mas em nome de Jesus, você tem o poder de silenciá-lo. Isso não é sobre medo, é sobre andar em vitória. Jesus nunca nos deixou indefesos. Ele nos deu poder e autoridade para andar como Ele andou. E é essa autoridade que precisamos reivindicar em nossas vidas todos os dias. Mas, para isso, precisamos estar atentos, vigilantes, prontos para discernir quando a escuridão tenta invadir nossas palavras. Atitudes e relacionamentos. Hoje, vamos explorar 5 maneiras poderosas, segundo as Escrituras, de silenciar a influência demoníaca ao nosso redor. A primeira maneira é aprender a reconhecer a presença do inimigo. É fundamental que, como cristãos, possamos discernir quando algo ou alguém está sendo usado para trazer escuridão, confusão ou medo, e não reagirmos de maneira impulsiva, mas com autoridade espiritual. Quando conseguimos fazer isso, podemos enfrentar qualquer ataque com a força do Espírito Santo. A chave aqui é a vigilância espiritual. Não devemos entrar em batalhas que não pertencem a nós no plano físico, mas devemos estar preparados para agir no plano espiritual. Isso é essencial para a nossa vida cristã. O primeiro passo para silenciar a influência demoníaca nas pessoas ao nosso redor é aprender a reconhecer quando ela está presente. Nem todas as pessoas que nos frustram estão sob influência demoníaca. Mas existem momentos em que o inimigo usa alguém, suas palavras, atitudes ou até sua presença, para nos desviar do caminho de Deus. É preciso discernimento para perceber quando estamos lidando com algo espiritual. Sem isso, corremos o risco de reagir apenas à pessoa, ao invés de confrontar o espírito por trás daquela situação. Isso pode ser uma armadilha para o cristão. Às vezes, o inimigo se disfarça de algo completamente inocente, como uma preocupação genuína, ou até mesmo uma amizade. Mas, se não tivermos discernimento, podemos acabar gastando toda a nossa energia
enfrentando a pessoa e não a verdadeira batalha que é no mundo espiritual. O próprio Jesus nos ensina essa lição. Em Mateus 6, quando ele começou a revelar aos discípulos sobre a sua morte iminente e o sofrimento. Pedro se aproximou e disse: de maneira nenhuma, Senhor, isso nunca te acontecerá à primeira vista. Parece uma preocupação genuína de Pedro, mas Jesus não o repreendeu diretamente. Ele não disse: Pedro, você está errado, ou você não entende. Em vez disso, ele se voltou para a fonte do problema e disse: para trás de mim, Satanás, você é um obstáculo para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens mutedesáceis. O que Jesus estava dizendo é que, mesmo algo dito por alguém que amamos, como Pedro, pode ser influenciado por forças espirituais. Jesus discerniu o espírito por trás da palavra, e não a intenção humana de Pedro. Este é um exemplo poderoso para nós. O inimigo pode usar qualquer pessoa ao nosso redor, até mesmo aqueles mais próximos, para tentar semear desconfiança, medo ou confusão em nosso coração. É por isso que, como cristãos, precisamos estar constantemente em oração e vigilância. A Escritura nos ensina em 1 João 4, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se são de Deus. O que isso significa para nós é que não podemos aceitar tudo o que ouvimos ou tudo o que nos dizem como sendo a verdade. Precisamos testar o espírito por trás das palavras e perguntar: isso vem de Deus ou isso é uma mentira do inimigo? Tentando nos desviar do caminho de Cristo. A oração é a nossa maior defesa contra essa armadilha. Antes de reagirmos, antes de falarmos, devemos orar. Pedir ao Espírito Santo para nos dar discernimento, para revelar o que está realmente acontecendo e nos ajudar a não gastar tempo lutando contra pessoas, mas contra as forças espirituais que estão tentando nos derrubar. A verdade é que, muitas vezes, o inimigo quer agir de forma invisível, tentando nos convencer de que é apenas uma questão de emoções, opiniões ou personalidades em conflito, mas com o discernimento do Espírito Santo. Podemos abrir os nossos olhos espirituais e perceber quando Ele está agindo, para que possamos resistir com firmeza na fé e não sermos arrastados para discussões que não são de Deus. Reconhecer a presença da influência demoníaca é apenas o primeiro passo. Agora, é necessário responder com autoridade espiritual. O inimigo não se cala com emoções, frustrações ou discussões. Ele se cala com o poder de Cristo. Observe como Jesus lidou com um caso de possessão em Marcos 1. Um homem possuído por um espírito imundo estava na sinagoga. E quando viu Jesus, o espírito começou a gritar: o que você tem conosco? Jesus de Nazaré, você veio para nos destruir. O demônio estava tentando distrair e intimidar, tirando o foco do que Jesus estava fazendo. Mas Jesus não entrou em um debate. Ele não argumentou. Ele não perdeu tempo explicando nada. Simplesmente disse: cale-se, saia dele. E imediatamente o espírito obedeceu. Essa atitude de Jesus é o exemplo perfeito de como devemos lidar com a influência demoníaca. Ele não reagiu de forma carnal, com raiva ou discussão. Ele falou com poder. E a obediência foi instantânea. O espírito maligno não teve escolha a não ser sair. Este é um erro comum que muitos de nós cometemos. Quando confrontados com situações espirituais, tentamos lutar de forma carnal. Ficamos com raiva, debatemos, tentamos provar um ponto, ou pior, ainda
evitamos a confrontação, acreditando que o problema desaparecerá por si só. Mas ignorar a escuridão não faz ela desaparecer. Ignorar apenas dá mais espaço para que ela atue. Já tentou argumentar com alguém que claramente estava sendo influenciado por algo maior do que ele mesmo? Uma pessoa cujas palavras são distorcidas? Que semeia confusão ou carrega um espírito de engano? Você provavelmente percebeu que tentar conversar ou argumentar de maneira racional não funciona. Isso acontece porque o inimigo não é derrotado pela lógica humana. Ele é derrotado pela autoridade espiritual. E aqui está a verdade, que você precisa entender. Hoje você tem essa autoridade. Não é necessário ser um padre ou ter anos de experiência em fé. Se você está em Cristo, você tem autoridade sobre o inimigo. Em Lucas 10, Jesus diz: eu lhes dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e para derrotar todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Isso significa que, quando você se depara com a influência demoníaca, seja nas palavras de alguém, na atmosfera carregada ou na resistência espiritual, você não precisa se encolher. Você não precisa entrar num argumento carnal. Você pode permanecer firme na autoridade que Deus te deu e ordenar que o espírito se cale. Isso não é sobre gritar ou ser agressivo. É sobre declarar o nome de Jesus com confiança. Quando você sente engano, confusão ou manipulação, fale o nome de Jesus. Quando uma conversa se transformar em um ataque à sua fé, fale o nome de Jesus. Quando você sentir uma presença pesada e opressiva, fale o nome de Jesus. O nome de Jesus não é apenas uma palavra, ele é uma arma contra o inimigo. Você não precisa temer a escuridão. Você não precisa entrar em discussões intermináveis. O poder de Cristo em você é maior do que qualquer espírito que venha contra você. Então, permanete firme, fale com ousadia e veja o inimigo ser silenciado. Não há maior arma contra o inimigo do que a palavra de Deus. Nenhuma argumentação, nenhum debate, nenhuma razão humana pode silenciar as forças das trevas como o poder vivo e irresistível das Escrituras. Quando o inimigo tenta distorcer a verdade, semear o medo ou manipular situações, a sua maior resposta não é a sua opinião ou emoção, mas a palavra de Deus. Vejamos o que aconteceu quando Satanás tentou Jesus no deserto. Em Mateus 4. Satanás veio para desafiar a identidade de Jesus, questionar a sua autoridade e incitá-lo ao pecado. Mas Jesus não entrou em discussões, ele não se defendeu, não explicou nada, simplesmente respondeu com a palavra de Deus. 3 vezes Satanás tentou Jesus e 3 vezes Jesus respondeu com as palavras: está escrito. E com isso, o inimigo não teve escolha a não ser se afastar. Essa é uma lição crucial para nós. O inimigo não tem medo das nossas emoções, das nossas opiniões ou até mesmo da nossa paixão. Ele teme a palavra de Deus, porque a palavra tem autoridade divina que não pode ser contestada. Em Efésios 6, Paulo nos lembra que tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Note que a Escritura não é apenas um escudo, mas uma espada. É uma arma ofensiva projetada para cortar através da mentira, do medo e da manipulação, silenciando o inimigo. É importante lembrar que quando alguém sob influência das trevas fala contra a verdade ou semeia mentiras,
a nossa resposta não deve ser brigar com nossas próprias palavras ou ficar em silêncio por medo. A nossa resposta deve ser a palavra de Deus. Quando alguém tenta espalhar mentiras, fale a verdade das promessas de Deus. Quando alguém semeia o medo, declare o que Deus diz sobre a vitória e a proteção. Quando você sentir que está sendo enganado, responda com a clareza das Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro para estudo, ela é uma arma para a batalha. Carrega a própria respiração de Deus, a autoridade dos céus e o poder para quebrar cadeias e silenciar o inimigo. É por isso que o diabo luta tanto para nos manter afastados da palavra. Mas aqui está a verdade, você não precisa confiar apenas na sua sabedoria. Você não precisa inventar a resposta perfeita no calor do momento. A palavra de Deus é suficiente. Se você quer andar em autoridade, você deve esconder as Escrituras no seu coração. Memorize versículos-chave que te lembrem de quem você é em Cristo. Armazene passagens que declaram a vitória sobre o inimigo. Fale-as em voz alta quando sentir a oposição espiritual se levantando contra você. Porque quando você declara a palavra de Deus com fé, o inimigo não tem escolha a não ser recuar. Agora e aurá. Eu te encorajo a se equipar com a palavra de Deus. Deixe que ela preencha a sua mente, sua boca e seu espírito, porque quando você carrega a espada do Espírito, não precisa lutar na sua própria força. A palavra lutará por você. Uma das maneiras mais poderosas de silenciar os demônios nas pessoas ao nosso redor não é através de debates, discussões ou até mesmo confrontações diretas. A chave é a oração. Existe uma batalha espiritual acontecendo no reino invisível. E, em muitos casos, a influência do inimigo nas palavras e atitudes das pessoas ao nosso redor não pode ser silenciada por razão humana, mas pelo poder de Deus preenchendo o ambiente. Vamos olhar para o que aconteceu com Paulo e Silas em Atos 16. Arshu dao Arshu. Eles estavam presos, rodeados por correntes, guardas e um ambiente pesado de opressão. Mas, ao invés de reclamar ou tentar convencer os guardas de sua inocência, eles oraram e cantaram hinos a Deus. E o que aconteceu? A terra tremeu. As portas da prisão se abriram e todas as correntes foram quebradas. Não apenas as correntes de Paulo e Silas, mas as correntes de todos ao redor deles. Isso é o que a oração faz. A oração não apenas muda você, ela muda o ambiente ao seu redor. Quando você cobre um lugar, uma pessoa ou uma situação em oração, você traz a presença de Deus para aquele espaço. E os demônios não podem permanecer na presença de Deus. O inimigo prospera na divisão, confusão e negatividade. Mas ele foge quando um ambiente é saturado pela oração e adoração. Pense na sua própria vida. Já notou como algumas pessoas parecem constantemente semear conflito? Negatividade ou engano, você pode tentar falar a verdade, mas elas rejeitam. Pode tentar ser paciente, mas elas continuam em oposição nessas horas. Entenda, a batalha não é contra a pessoa, mas contra as forças espirituais que estão agindo por meio delas. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 10, 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Isso significa que a oração é uma arma, e ela é mais forte do que qualquer força das trevas. Quando alguém ao seu redor está constantemente falando palavras de dúvida, divisão
ou medo. Não reaja com argumentos. Comece a orar. Se um lugar parecer espiritualmente pesado, como se a opressão estivesse no ar, ore sobre ele. Você não precisa anunciar a sua oração para todos ouvirem. Muitas vezes, você pode simplesmente ficar em silêncio e declarar a presença de Deus em oração. E isso mudará o ambiente. Tiago 5, 16 nos diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que as suas orações têm poder para quebrar fortalezas espirituais. Sua intercessão pode trazer libertação para alguém que nem percebe que precisa disso. Sua dedicação à oração pode transformar um ambiente inteiro. Por mais que às vezes pareça que a batalha é longa e difícil, nunca desista. Deus é fiel. Quando você ora, você convida o poder do céu para a situação. E onde Deus se move, o inimigo deve fugir. Portanto, cobrir sua casa, sua família, seu local de trabalho e até mesmo os lugares que você frequenta em oração, é uma das maneiras mais eficazes de neutralizar a influência demoníaca. A oração traz paz, verdade e libertação. Não permita que o inimigo tenha controle sobre a atmosfera. Reivindique-a de volta. Declare a presença de Deus e veja o poder das trevas ser silenciado. Muitas vezes, quando falamos sobre a influência demoníaca, esquecemos que a maior abertura para a ação do inimigo pode vir das áreas da nossa vida que ainda não foram totalmente entregues a Deus. O pecado. As feridas não curadas e as portas abertas podem permitir que o inimigo tenha influência sobre nós. E é por isso que o sacramento da reconciliação ou confissão é tão fundamental para quebrar essas correntes. Em João 20, Jesus deu aos seus discípulos o poder de perdoar pecados, dizendo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. Esse poder de perdoar não é apenas para restaurar nossa relação com Deus, mas também para nos libertar das cadeias espirituais que o pecado traz. Quando você vai à confissão, você não apenas recebe o perdão de Deus, mas também recebe força para resistir ao pecado no futuro. O ato de confessar os nossos pecados diante de um sacerdote é um meio de cortar as raízes da influência demoníaca que podem estar tentando se estabelecer em nossas vidas. Isso nos dá liberdade para viver a vida cristã plenamente, sem as amarras do pecado. No entanto, muitas vezes nos esquecemos da importância de champar essa prática de forma regular. A confissão não é algo que fazemos apenas quando somos pegos ou quando sentimos culpa. Ela é um meio de graça constante. Uma oportunidade para restaurar nossa alma e manter nossa vida espiritual em sintonia com a vontade de Deus. Quando vivemos em pecado não resolvido, a influência das trevas pode se infiltrar de maneira sorrateira, tornando-nos vulneráveis. É importante também lembrar que, ao buscar o sacramento da reconciliação, não estamos apenas pagando um preço pelos nossos erros, mas estamos também cortando de maneira decisiva qualquer poder do mal que tenha sido dado a ele devido ao nosso afastamento de Deus. O inimigo não pode operar onde há arrependimento genuíno, onde há uma alma que se humilha e se volta para Deus. Por isso, não subestime o poder da confissão. Quando você se aproxima desse sacramento, você está dizendo não ao pecado e sim à santidade. Você está permitindo que a graça de Deus renove seu coração e que as correntes espirituais sejam quebradas. Como diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. É por meio desse sacramento que podemos cortar as raízes da influência demoníaca em nossas vidas e continuar a viver como filhos de Deus, libertos e transformados pela sua misericórdia. Nunca negligencie esse presente divino que é a confissão. Sempre que sentir que está lutando contra o inimigo, que está sendo atacado espiritualmente, lembre-se de que a primeira ação que pode ser tomada para cortar a influência das trevas é a reconciliação com Deus. Entre os maiores dons que Deus nos deu para a nossa luta espiritual está a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo presente na Santa Missa. É a fonte de toda força e proteção na Eucaristia. Recebemos não apenas um lembrete do sacrifício de Jesus, mas também a sua presença real e viva em nós. E é essa presença que afasta os poderes das trevas. Em João 6, Jesus diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna. Essas palavras não são apenas uma metáfora, mas uma declaração poderosa da presença real de Cristo em nossa vida. Ao recebê-lo na Eucaristia, somos transformados, fortalecidos e, acima de tudo, protegidos. O inimigo, por sua natureza, odeia tudo que é sagrado, especialmente a Eucaristia, que é o maior sinal do amor de Deus por nós. Quando participamos da Santa Missa e recebemos o corpo de Cristo, nos unimos mais profundamente a Ele. E isso cria uma barreira espiritual contra qualquer ataque demoníaco. Os demônios tremem diante da presença real de Cristo. Não importa o quanto eles tentem agir. A Eucaristia é uma arma poderosa contra eles, porque ela contém o próprio Cristo. E onde Ele está, a escuridão não pode prevalecer. A Eucaristia também nos dá a graça de enfrentar nossos medos. Muitas vezes, os demônios tentam nos abater com ansiedade, dúvidas e pavor. Mas, ao receber a Eucaristia, somos fortificados com a paz de Cristo. Ele não nos deixou sozinhos para lutar contra as forças do mal, mas nos deu o seu próprio corpo como alimento para a batalha. Isso nos ensina que, para resistir ao inimigo, precisamos de uma fonte de força que seja sobrenatural. E essa fonte é a Eucaristia. Quando a Eucaristia se torna o centro de nossa vida, nossa fé se torna mais firme e nossa capacidade de resistir ao mal se fortalece. Cada vez que comungamos, estamos afirmando que pertencemos a Cristo e os poderes das trevas não têm poder sobre nós. A Santa Missa, portanto, não é apenas um ato de adoração, mas também um ato de vitória sobre as forças demoníacas. Como São João Crisóstomo disse, a Eucaristia é o sacramento da vitória. Por isso, nunca subestime o poder da Eucaristia em sua vida. Quando sentir medo, dúvida ou opressão espiritual, vá à missa. Receba Jesus no sacramento do altar e permita que Ele seja a sua força. A sua proteção é a sua paz. Com Cristo em nós, podemos enfrentar qualquer adversidade com coragem, sabendo que Ele está conosco e que a vitória já foi conquistada por Ele. A Eucaristia é um remédio espiritual para as nossas almas. E ela tem o poder de nos libertar de qualquer influência maligna.
ao nos alimentarmos do corpo de Cristo. Somos fortalecidos para viver a vida cristã com confiança e sem medo, sabendo que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Na batalha espiritual, as virtudes cristãs são as nossas armas mais poderosas. O inimigo busca criar divisão, medo e confusão ao nosso redor. Mas em Cristo, somos chamados a viver de maneira contrária. A caridade, a esperança e a sabedoria são as três virtudes fundamentais que Deus nos deu para combater as forças das trevas e avançar em nossa caminhada cristã. Caridade é a virtude do amor. Em 1 Coríntios 13, 4, Paulo nos ensina que o amor é paciente, é bondoso, não se irrita facilmente e não guarda rancor. O inimigo tenta, de todas as formas, gerar divisões entre nós, espalhando ódio, rancor e desconfiança. No entanto, a caridade é a chave para vencer essas forças. Quando amamos de verdade, não apenas com palavras, mas com ações, estamos refletindo o amor de Deus e enfraquecendo o poder das trevas. A caridade nos ajuda a perdoar, a ser paciente e a nos reconciliar, coisas que o inimigo odeia. Onde o amor de Cristo está presente, o mal não pode resistir. Esperança é a virtude que nos permite olhar para o futuro com confiança, mesmo nas adversidades. A esperança cristã não é uma esperança vaga ou imatura, mas uma confiança firme em Deus, que promete estar conosco em todas as circunstâncias. Em Romanos 15, José, somos lembrados, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, para que, pela força do Espírito Santo, abundeis em esperança. O inimigo quer nos fazer duvidar das promessas de Deus e nos afligir com o medo e a desesperança, quando alimentamos nossa esperança em Cristo. Estamos firmes contra qualquer ataque do mal. Nossa esperança não se baseia nas circunstâncias terrenas, mas na promessa de que, em Cristo, temos a vitória garantida. Sabedoria é a virtude que nos permite discernir a vontade de Deus em nossa Tiago 1. Ustora, a Bíblia nos diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. A sabedoria nos ajuda a entender que muitas batalhas espirituais não são travadas com nossas próprias forças, mas com a direção e a luz que vem de Deus. O inimigo tenta nos confundir e nos enganar, fazendo-nos acreditar em mentiras ou em soluções fáceis. Mas a sabedoria divina nos capacita a reconhecer essas mentiras e a agir de acordo com a verdade. Ela nos permite discernir entre as influências que vêm de Deus e as que vêm do inimigo. Essas três virtudes, caridade, esperança e sabedoria, nos equipam para resistir às forças espirituais que buscam nos afastar de Deus. Elas são a base de nossa vida cristã, pois são elas que nos tornam semelhantes a Cristo, que viveu essas virtudes de maneira perfeita. Quando cultivamos essas virtudes, estamos mais preparados para enfrentar qualquer ataque espiritual. Por isso, em cada situação de dificuldade ou conflito, lembre-se de buscar a caridade para amar os outros como Cristo nos amou. Coloque sua esperança em Deus, sabendo que Ele sempre está no controle e que, com Ele, temos a vitória. E peça a sabedoria divina
para que você possa sempre discernir o caminho que Deus tem para você, resistindo às mentiras e manipulações do inimigo. A vitória na batalha espiritual não depende apenas de nossas forças, mas de como vivemos essas virtudes em nossa vida cotidiana. Elas são as nossas armas mais poderosas, porque são um reflexo de Cristo em nós. Em nossa caminhada cristã, é essencial manter uma constante vigilância espiritual e cultivar a pureza em nosso coração e em nossas ações. O inimigo é astuto e muitas vezes tenta nos desviar do caminho de Deus com pequenas distrações. Pensamentos impuros ou atitudes que parecem inofensivas. No entanto, cada brecha aberta em nossa vida espiritual é uma oportunidade para as forças das trevas entrarem e nos afastarem da plena comunhão com Deus. Em 1 Pedro 5, somos alertados, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. O diabo não é inofensivo, ele está sempre à procura de uma abertura em nossa vida para atacar. Por isso, é fundamental mantermos nossos olhos espirituais abertos e nossa mente alinhada com os princípios de Deus. A vigilância espiritual não é apenas uma questão de estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, mas também de monitorar nosso interior, nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Jesus nos ensina que do coração procedem as más intenções, e é por isso que devemos ser cuidadosos com o que permitimos crescer em nosso coração. Mito 15. Sheba. Muitas vezes, o inimigo tenta semear pequenos sentimentos de raiva, inveja, orgulho ou medo, se não os rejeitarmos de imediato. Eles podem crescer e criar raízes, tornando-se obstáculos no nosso relacionamento com Deus. A pureza é igualmente fundamental para resistir às influências demoníacas. Quando falamos de pureza, não estamos nos referindo apenas à castidade, mas também à pureza de coração e mente. Jesus diz em Mateus 5, 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração nos permite ver a realidade espiritual como ela realmente é, sem as distorções que o pecado e as tentações causam. Ela nos mantém livres das distrações que podem nos afastar da verdadeira vida em Cristo. Manter-se puro e vigilante espiritualmente não é uma tarefa fácil. Exige esforço diário, oração constante e a prática dos sacramentos. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou sozinhos nessa batalha. Ele nos deu a força necessária através do Espírito Santo, que nos ajuda a discernir e a resistir às tentações. Através da oração, podemos pedir a Deus que nos proteja e que nos dê a graça de viver de maneira pura e santa diante dEle. Alem dizo. A prática regular da confissão é uma forma eficaz de manter nossa pureza espiritual. Quando nos confessamos, não apenas recebemos perdão pelos nossos pecados, mas também somos purificados e fortalecidos para continuar a luta contra o mal. A Eucaristia também nos nutre e nos dá forças para permanecer firmes. Cada vez que comungamos, nos tornamos mais como Cristo e menos como o mundo. E isso nos ajuda a resistir à atração das trevas. Em última análise, a vigilância e a pureza são dois pilares da vida cristã que nos ajudam a manter nossa fé firme em Deus e a resistir aos ataques do inimigo. Não podemos dar espaço ao mal, nem em nossos pensamentos.
nem nossas ações. Cada dia é uma nova oportunidade para renovar nossa entrega a Deus. Buscar a pureza e fortalecer nossa vigilância. Com Deus ao nosso lado, podemos resistir a qualquer influência demoníaca e viver em vitória na batalha espiritual. É fácil nos sentirmos sozinhos, especialmente quando enfrentamos ataques da parte do inimigo. No entanto, é importante lembrar que não fomos chamados para viver nossa fé isolados. Deus, em sua sabedoria, nos criou para viver em comunidade, para nos apoiar mutuamente e para ajudar uns aos outros a crescer espiritualmente. A igreja, como corpo de Cristo, é o lugar onde encontramos força, apoio e direção para continuar nossa caminhada de fé. Em Hebreus diz: somos exortados e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando o dia. Esse versículo destaca a importância de estarmos juntos como cristãos, orando uns pelos outros e nos fortalecendo na fé, quando nos reunimos, seja em celebrações litúrgicas, em grupos de oração ou encontros de estudo da palavra. Somos mais fortes para resistir às tentações e às pressões espirituais. A comunidade cristã é um apoio fundamental na luta contra as influências demoníacas, pois ela oferece um ambiente de oração constante e de suporte espiritual. Muitas vezes, o inimigo tenta nos atacar isoladamente, pois sabe que quando estamos sozinhos, somos mais vulneráveis, mas quando estamos unidos, como o corpo de Cristo, temos a força necessária para resistir ao mal. Em Eclesiastes 4, lemos: é melhor serem dois do que um, porque tem boa recompensa pelo seu trabalho. Pois, se caírem, um levantará o outro. Mas ai do que estiver só, quando cair, não haverá quem o levante. Esta é a verdadeira força da comunidade cristã. Estarmos juntos para nos levantar e encorajar uns aos outros na fé. Além disso, o acompanhamento espiritual é uma ferramenta vital para crescer em santidade e resistir aos ataques do mal. A figura do diretor espiritual ou do conselheiro é essencial, pois ele nos ajuda a discernir as áreas de nossas vidas que precisam de cura e nos orienta a permanecer fiéis ao caminho de Deus. Muitas vezes, o inimigo tenta usar nossas fraquezas e medos para nos afastar da fé, mas com o acompanhamento espiritual adequado, podemos aprender a identificar essas áreas e a lidar com elas de maneira eficaz. O acompanhamento espiritual também é um meio importante de crescimento interior, porque nos permite ver onde estamos indo espiritualmente e fazer os ajustes necessários, por meio de conversas com alguém de confiança. Podemos perceber onde estamos permitindo que o inimigo tenha acesso em nossa vida e, com a ajuda do Espírito Santo, podemos tomar medidas para cortar essas influências e fortalecer nossa vida em Cristo. Outro aspecto importante da comunidade cristã é a oração coletiva. Quando oramos juntos, como igreja, estamos fortalecendo a presença de Deus em nosso meio. Jesus nos lembrou em Mateus 18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A oração coletiva tem um poder imenso de libertação, restauração e renovação espiritual.
Portanto, nunca subestime o poder da comunidade cristã e do acompanhamento espiritual. Precisamos uns dos outros para caminhar na fé e resistir ao mal. Não se afaste da igreja ou da oração em grupo. Procure um diretor espiritual ou um irmão ou irmã de confiança para acompanhar sua jornada de fé. Juntos, podemos lutar contra o inimigo e crescer em santidade. Em nossa caminhada espiritual, é importante estar ciente de que o inimigo não apenas nos ataca de forma direta, mas também tenta nos manipular de maneira sutil, usando enganos para nos afastar de Deus. Ele tenta nos enganar, distorcer a verdade e nos fazer acreditar em mentiras. Muitas vezes, essas manipulações espirituais não vêm de fora, mas de dentro de nós outros mesmos, através de pensamento, sentimentos e atitudes que não são alinhados com a vontade de Deus. Jesus, em João 8, nos alertou sobre o caráter do inimigo, dizendo ele: o diabo é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o grande enganador. Ele tenta nos convencer de que a mentira é a verdade e que o mal é bom. As manipulações espirituais acontecem quando começamos a acreditar em falsas promessas ou mentiras que nos afastam de Deus. Esses enganos podem se manifestar de várias formas através de dúvidas sobre a nossa fé. Pensamentos negativos sobre nós outros, ou até mesmo pela distorção das escrituras para justificar comportamentos errados. É aqui que a discernimento espiritual se torna crucial. Em 1 João 4, e somos instruídos, amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se são de Deus. O discernimento nos permite perceber quando algo não está certo, quando o inimigo está tentando nos desviar do caminho de Deus com mentiras e confusão. Osh, vezesh. O engano vem disfarçado de uma boa intenção, mas a palavra de Deus nos dá clareza para saber quando algo não é genuíno ou divino. Uma maneira de responder a essas manipulações espirituais é não se deixar levar pelas emoções ou pela pressão. O diabo muitas vezes tenta nos fazer agir impulsivamente, com raiva, medo ou desesperança. Quando isso acontecer, é essencial dar um passo atrás e buscar a sabedoria de Deus. Tiago Yedan Uru. Somos orientados a pedir sabedoria a Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quando pedimos a sabedoria de Deus, Ele nos guia e nos dá a capacidade de ver as mentiras do inimigo e de respondê-las com verdade. Outro aspecto importante ao enfrentar manipulações espirituais é a oração constante. Efesiosis. Shiba. Paulo nos instrui: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração não apenas nos fortalece, mas também nos dá clareza espiritual para detectar quando estamos sendo manipulados ou enganados. Ela nos ajuda a permanecer firmes na verdade de Deus e a resistir às mentiras do inimigo. Além disso, devemos sempre voltar à palavra de Deus. Quando o inimigo tenta nos enganar, a Bíblia é nossa fonte de verdade. Jesus, ao ser tentado por Satanás no deserto, respondeu com a Escritura, dizendo: está escrito, Mount for. Ao memorizar e meditar nas Escrituras, criamos uma base sólida que nos ajuda a discernir o que é verdadeiro e o que é falso. A palavra de Deus é nossa espada contra os enganos do inimigo. Por fim, quando enfrentamos manipulações espirituais, é importante lembrar que não estamos sozinhos.
Deus nos deu sua igreja e a comunidade cristã para nos apoiar. Se você sentir que está sendo manipulado ou enganado espiritualmente, procure ajuda dentro da comunidade cristã. Busque orientação com o sacerdote, um diretor espiritual ou com irmãos de fé confiáveis. Juntos, podemos identificar os enganos do inimigo e responder com a verdade de Deus. Em nossa jornada cristã, inevitavelmente enfrentaremos conflitos espirituais. O inimigo não está apenas tentando nos afastar de Deus, mas também vai tentar semear confusão, divisão e oposição em nossas relações. Em nossa fé e até em nossos próprios corações, nestes momentos de conflito espiritual, é vital que saibamos como reagir de maneira eficaz, para não sermos derrotados, mas para permanecermos firmes na verdade de Deus. A primeira coisa a se lembrar, quando nos deparamos com um conflito espiritual, é que não devemos lutar com nossas próprias forças, mas com o poder de Deus. O inimigo tenta nos arrastar para discussões, brigas e confrontos no nível humano. Mas nossa luta não é contra carne e osso. Como Paulo nos lembra em Efésios 6, 12, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. A verdadeira batalha é espiritual e, portanto, deve ser enfrentada com armas espirituais. A oração é uma das mais poderosas ferramentas que temos em tempos de conflito espiritual. Quando estamos em conflito, seja em nossa mente ou em nossas relações com os outros. Nossa primeira reação deve ser buscar a presença de Deus através da oração. Em Filipenses 4. A Bíblia nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração não apenas nos conecta com Deus, mas também nos dá paz, clareza, e nos fortalece para resistir ao mal. Em segundo lugar, devemos lembrar que não precisamos reagir impulsivamente. Quando estamos em um conflito espiritual, o inimigo muitas vezes tenta nos induzir a uma reação rápida, movida pela raiva, frustração ou medo. Porém, Jesus nos ensina a não agir dessa forma. Em Tiago 1, lemos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando reagimos impulsivamente, nos afastamos da sabedoria de Deus e caímos nas armadilhas do inimigo. Ao invés disso, devemos buscar a calma, a paciência e o discernimento divino. A santificação é outro aspecto essencial em tempos de conflito. Para enfrentar o inimigo de maneira eficaz, precisamos estar espiritualmente preparados. Em 1 Pedro 1, somos chamados a ser santos, assim como Deus é santo. Mas como é santo aquele que o chamou? Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A santificação diária, através da oração, do estudo da palavra de Deus e da prática dos sacramentos, nos fortalece para resistir aos ataques espirituais. Quando estamos vivendo uma vida de santidade,
O inimigo tem menos acesso à nossa vida, porque a luz de Cristo em nós o afasta. Outro aspecto importante é não ceder terreno ao inimigo. Em Efésios 4, Arshitsi, Paulo nos adverte, não deem lugar ao diabo. Muitas vezes, em situações de conflito, o inimigo tenta nos fazer ceder pequenas áreas de nossa vida para o pecado, o ressentimento ou a falta de perdão. Essas pequenas concessões podem abrir portas para ataques maiores. Portanto, precisamos ser vigilantes e não permitir que o inimigo ganhe terreno em nosso coração. Devemos fazer a escolha de perdoar, de amar e de manter a paz, porque isso enfraquece a influência do mal. Finalmente, lembre-se de que a comunidade cristã é um apoio vital em tempos de conflito espiritual. Quando enfrentamos lutas espirituais, é fácil cair na armadilha de pensar que estamos sozinhos. Mas a igreja é o nosso apoio. Não hesite em procurar a ajuda de um amigo cristão, de um conselheiro espiritual ou de um sacerdote. A oração coletiva e o apoio da comunidade fortalecem a nossa resistência ao mal e nos ajudam a vencer o inimigo. Portanto, ao enfrentar qualquer conflito espiritual, lembre-se de usar a oração, a sabedoria divina e de não ceder ao inimigo. A nossa luta não é em vão e, com Cristo ao nosso lado, podemos permanecer firmes e em paz. Embora a oração pessoal, a leitura da Bíblia e a busca pela santidade sejam ferramentas poderosas para enfrentar os ataques espirituais. Há momentos em que precisamos de ajuda externa. O sacerdócio é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu para nos guiar espiritualmente, especialmente quando enfrentamos dificuldades espirituais mais intensas. O sacerdote é um representante de Cristo na terra e, em muitos casos, sua orientação é essencial para nos manter no caminho da salvação e da vitória sobre o mal. Tiago 5, 14-15. Somos instruídos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa passagem nos ensina que a ajuda dos sacerdotes não é apenas para situações físicas, mas também espirituais. Muitas vezes, o inimigo se infiltra nas nossas vidas através do pecado ou de uma ligação espiritual negativa. E o sacerdote pode nos ajudar a discernir essas influências e a buscar a cura necessária. A confissão regular com o sacerdote é uma maneira de cortar a influência demoníaca em nossa vida. Quando nos aproximamos do sacramento da reconciliação, não estamos apenas recebendo perdão pelos nossos pecados, mas também somos libertos das correntes espirituais que o pecado nos coloca. O sacerdote, ao nos absolver, não só nos perdoa, mas também nos dá a graça de continuar a nossa caminhada de fé sem as cargas do passado. A confissão não deve ser vista como uma mera formalidade, mas como um meio de libertação e proteção espiritual. Além disso, quando enfrentamos dificuldades espirituais mais profundas, como obsessões ou influências malignas fortes, é fundamental buscar a ajuda do sacerdote. A igreja tem os meios necessários para lidar com essas situações, incluindo orações de exorcismo e outros rituais espirituais.
Embora a maioria dos cristãos não precise de um exorcismo formal, o sacerdote pode nos ajudar a discernir a gravidade de nossa luta espiritual e a direcionar-nos para a melhor forma de enfrentá-la. Muitas vezes, o sacerdote também pode nos orientar sobre como viver uma vida cristã mais profunda, ajudando-nos a identificar áreas da nossa vida onde podemos estar dando lugar ao inimigo sem perceber. Ele pode nos dar conselhos práticos sobre como manter a vigilância espiritual, como melhorar nossa vida de oração e como fortalecer nossa resistência ao mal. Outro aspecto importante é que, ao buscar a ajuda do sacerdote, reconhecemos a autoridade espiritual da igreja. A igreja, por meio do sacerdócio, tem o poder de interceder por nós, de abençoar nossos lares e de nos ajudar a combater as forças das trevas. A igreja não é apenas uma instituição humana, mas uma comunidade espiritual que é guiada pelo Espírito Santo para nos ajudar a viver a plenitude da fé cristã. Por isso, nunca tenha medo de procurar a ajuda de um sacerdote. Se você está enfrentando ataques espirituais, dúvidas ou dificuldades, o sacerdote é um instrumento de Deus para guiá-lo. Orar por você e ajudá-lo a encontrar a paz e a proteção que você precisa. A ajuda da igreja é um dos maiores dons que Deus nos deu para enfrentar o mal e continuar nossa jornada de fé com confiança. A caminhada cristã não é uma luta fácil. E muitas vezes o inimigo tenta nos desanimar, especialmente quando enfrentamos dificuldades e adversidades em momentos de prova. É essencial manter a fé firme e constante. A perseverança na luta espiritual é um dos maiores desafios da vida cristã, mas também é a chave para a vitória. Como nos ensina a palavra de Deus em Hebreus 10, 36. Porque necessitais de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A perseverança é uma virtude que nos permite continuar a lutar, mesmo quando os tempos são difíceis. O inimigo tenta nos fazer duvidar, criar incerteza sobre o amor de Deus e nos fazer acreditar que não somos dignos das promessas de Deus. Mas a verdade é que, em Cristo, já temos a vitória garantida. A batalha já foi vencida na cruz. No entanto, a luta diária é necessária para permanecermos firmes, para não ceder ao desânimo e para continuar seguindo a vontade de Deus. Em 2 Coríntios 4, Paulo nos fala sobre as dificuldades enfrentadas por ele e pelos cristãos, mas também sobre a esperança que temos em Cristo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo sabia o que significava enfrentar os ataques do inimigo, mas ele também sabia que a perseverança, a confiança em Deus e a esperança em Cristo eram mais fortes do que qualquer dificuldade. Ele era capaz de continuar, porque sua fé estava firmada na rocha sólida. Que Cristo, perseverar na luta espiritual exige disciplina e constância. Isso significa que não podemos depender apenas dos momentos de oração intensa ou das experiências espirituais para nos sustentar. Precisamos de uma vida de oração diária, de uma leitura constante das Escrituras e de uma prática fiel dos sacramentos. Em 1 Tessalonicenses 5, somos instruídos a orar sem cessar. Isso nos lembra que a perseverança não é apenas uma atitude momentânea,
mas uma prática diária de buscar a presença de Deus em tudo o que fazemos. Além disso, é importante entender que a luta espiritual não acontece apenas em momentos de grande crise, mas também nas pequenas coisas do cotidiano. Cada escolha que fazemos, cada pensamento que alimentamos, cada palavra que pronunciamos, é uma oportunidade para resistir ao inimigo e perseverar na fé. Tiago 4. Tiraba, lemos, sujeitai-vos, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Essa é uma promessa que nos assegura que, ao resistirmos ao diabo e permanecermos em Deus, ele estará conosco, nos dando forças para continuar. Por fim, é importante lembrar que a comunidade cristã é uma grande ajuda na perseverança. A caminhada cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Precisamos uns dos outros para nos apoiar, encorajar e fortalecer na fé. Paulo nos diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando estamos desanimados ou enfrentando dificuldades espirituais, a oração e o apoio da nossa comunidade podem nos levantar e nos ajudar a continuar. Portanto, ao perseverar na luta espiritual, lembre-se de que Deus está com você. Ele é fiel e sempre nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Mantenha sua fé firme. Continue buscando a sua presença em oração e nunca perca a esperança. A vitória já foi conquistada por Cristo. E com Ele podemos resistir a qualquer ataque e permanecer firmes na fé,